Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e, como a gente havia dito, vamos continuar a nossa série sobre o 5º Prêmio de Ações Inclusivas da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. E hoje nós trouxemos para vocês, olha só, a ATEAL. O que é a ATEAL? Libras pela Inclusão do Surdo, um projeto maravilhoso para a pessoa com deficiência, sua família, as escolas, que é desenvolvido em Jundiaí. E quem vai falar sobre esse projeto para nós aqui são essas duas mulheres, que eu agradeço muito por estar aqui com a gente, que é a Marisa Pomilo, né? E também Amanda Balarim Dias. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Tá. E eu quero já começar perguntando, né? O que é a ATEAL? O que significa ATEAL? A Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada há 33 anos com o objetivo de trabalhar a potencialidade dos deficientes auditivos, não a deficiência em si, porque a deficiência está instalada. Sempre que você tem um diagnóstico de deficiência auditiva, você já sabe qual é o tamanho daquela deficiência, se ela é severa, moderada ou leve. Ela está instalada e você tem que buscar um equipamento auditivo, um aparelho auditivo, que potencialize ou que faça com que essa pessoa comece a perceber os sons ao seu redor. Mas ele tem uma potencialidade. Há 33 anos atrás, essas crianças, esses adolescentes, eles eram ou reabilitados em alguma instituição que não eram na área de deficiência sensorial, e eles ficavam cada vez mais... Quer dizer, eles apresentavam restos de cognição muito ruim, não chegavam ao mercado de trabalho ou ficavam aquém na escolaridade. A nossa tentativa naquela época foi trazer essas crianças para uma sala de aula, trazer esse indivíduo para as habilidades que ele pudesse desenvolver e incluí-lo ao mercado de trabalho. Então, a TEAL tem um trabalho que vai desde o bebê até a idade adulta atualmente. Bom, gente, a ATEAL é uma organização não governamental. Então, ela ganhou o prêmio, o 5º prêmio, em primeiro lugar, como categoria não governamental. E você tem lá esse trabalho há 33 anos, você é fonoaudióloga, né? E aí você... Como que é o processo todo, esse crescimento da ATEAL, né? Ela inicia como o quê? Ela inicia fazendo só o processo de reabilitação. Os pais chegavam, né, e a criança... Para vocês terem uma ideia, quando eu testei as 7 primeiras crianças que eu tinha, com 14 aparelhos, porque são 2 aparelhos em cada orelha, só um dos aparelhos funcionava. Então, há 33 anos, as pessoas usavam o aparelho auditivo mais como enfeite, porque a funcionalidade dele era muito pequena. E aí essas crianças não evoluíam. Então, a tentativa naquele momento, primeiro, era de reabilitar essas crianças e colocá-la numa escola onde ela pudesse acompanhar. Mas a dificuldade no colocar na escola é que o professor acha que aquele não é o espaço da criança e a criança também não é aceita dentro do seu grupo porque não tem uma comunicação. Então, essa dificuldade de linguagem é muito grande. Do processo de reabilitação, a gente passa a cada vez fazer um diagnóstico mais cedo para as crianças. E hoje nós fazemos no berçário. A gente fazia com 2 anos, pedia para que os otorrinos encaminhassem para a gente. O meu primeiro trabalho científico foi de testar 120 bebês em berçário e saber quais eram as respostas que ele tinha. Isso há 30 anos atrás. Essas crianças, logo ao nascer, já respondiam. E para nossa surpresa, quer dizer, para a evolução mesmo da ciência, hoje a gente tem essa avaliação em todos os berçários, é lei. Toda criança que nasce tem que ser avaliada. Nós iniciamos esse processo em Jundiaí em 1999. Em 2001 ele foi constituído como uma política pública. Então todo bebê que nasce no Hospital Universitário de Jundiaí, ele faz o teste da orelhinha e ele é encaminhado já para a instituição para ser ou colocado um aparelho auditivo ou para fazer um implante coclear. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha é um teste não invasivo. Logo que a criança nasce, nas primeiras horas depois do nascimento, umas 7 horas depois, antes dele receber alta,
a fonoaudióloga passa pelos quartos das mães, onde essas crianças, ou pelo berçário, faz a avaliação da criança, é um eletrodozinho que coloca no ouvido e vai responder se ele está respondendo acusticamente ou não. Tem uma resposta auditiva. É feito o teste nas 2 orelhinhas. Não tem problema nenhum, a criança não chora, ela pode ser feito dormindo. Essa criança não respondendo, e ela pode não responder porque tem líquido no ouvido ou porque ainda é uma criança mais imatura, ela vai para o acompanhamento. Ela vai lá orientada para procurar a TEAL, já é agendado um horário, ela já sai do hospital com o horário agendado. E ela vai para um reteste. Essas crianças que apresentaram uma falha no teste da orelhinha. É obrigação de todo o hospital, no momento, a fazer o teste da orelhinha. Então, se alguma mãe tem um bebê, saiu do hospital sem o teste da orelhinha, exija. É lei Olha, e gente, todo hospital deve fazer. Tá vendo? Eu não sabia disso, que na minha época, meus filhos, era só o teste do pezinho. Né, gente? Eu nunca tinha ouvido falar Agora teste. A obrigação é do teste da orelhinha e do teste do olhinho também. Do olhinho também? Do olho também, para a criança saber se ela é deficiente visual ou não. Então, os testes em berçário são obrigatórios. Isso que é muito importante todo mundo ficar sabendo. E quando a gente fala berçário, nós estamos falando dentro do hospital? Dentro do hospital, seja ele rede pública ou hospital particular. Exija, mãe, se você tem o seu bebê, exija ao sair do hospital todos os testes. O teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste do ocular. Olha, que do interessante. Olhinho. E aí você fez os testes e aí virou uma lei. Exato. Nós começamos experimentando, mostrando que era possível, que era um bem para a população. E aí o secretário de saúde, naquela ocasião, transformou isso numa utilidade, quer dizer, uma lei mesmo, lei, né? Exato, isso. E aí a TEAL foi se desenvolvendo e você estava me dizendo que é desde 0 anos até não tem idade. Nós não temos idade, nós atendemos de 0 até 100 anos. Nós distribuímos pela rede de saúde auditiva do Ministério da Saúde 150 aparelhos todo mês para 18 municípios. Ela ampliou em todos os sentidos. Então, ela ampliou tanto no diagnóstico mais cedo possível, como com os processos de inclusão dessa criança também para a escola. Então, este já é um outro projeto que também se transforma em utilidade pública, que foi o convênio que a gente faz com a Secretaria de Educação para que tenha um intérprete de Libras dentro da sala de aula, né? E a gente também evolui no sentido de estar dando para essas crianças uma formação, onde eles podem informática ou ter um curso, né, de boa formação e ser um profissional qualificado e constituir uma família independente de ser deficiente ou não. E você disse também que você acompanha até a fase adulta, o trabalho. O importante é que essa pessoa que seja respeitada as suas potencialidades. É isso que você me falou, né? Correto. O indivíduo tem um potencial, ele está inserido numa cultura e também o que a gente respeita é a língua, né? Ele pode ser oralizado ou ele pode ter a comunicação em Libras. Então vai depender muito de como essa família acolhe e de como ele se desenvolve. Né? Uma coisa também que eu achei interessante na nossa conversa, bom, oralizado somos nós, a gente está aqui falando, é que a pessoa não é porque é surda e é mudo, né? As pessoas confundem isso, normalmente acham que é mudo. Ele é apenas surdo, a mudez é se ele não tivesse a laringe, ele tem uma surdez, ele vai desenvolver a linguagem, as estruturas linguísticas, ele vai falar ou ele vai fazer gestos e vai escrever. Uma das coisas importantes que as pessoas têm que saber é que a escrita é um meio de comunicação muito importante para o surdo e que deve ser trabalhada muito cedo. Assim que a criança começa a desenvolver as habilidades de desenho, a exploração para o desenho, o significado para o desenho e associando a escrita já, por exemplo, você desenha uma bola, já escreve bola do lado para a criança e se referindo àquilo, e ela iniciar um processo de escrita, a escrita traz para ela uma grande facilidade de comunicação, mesmo porque hoje a gente tem, né, todo telefone tem o seu meio de comunicação muito fácil, e isso facilita também para o surdo, né? Tá, mas então, Marisa, ele poderá falar, mesmo ele sendo surdo, ele vai conseguir falar? Ele fala muito bem, nós temos surdos com uma oralidade... Como é que faz para fazer falar, se ele não está ouvindo? Né, gente? É porque, então, o processo da linguagem não acontece no ouvido, ele acontece no cérebro.
todo o simbolismo da linguagem, ele acontece no cérebro. O ouvido, ele dá uma referência para você buscar esse som e você dimensionar a altura, dar significado, da tonalidade, da ritmo. Então, ele ajuda nesse sentido. Mas o corpo também é um veículo sensorial, em que você também modula ritmo, estrutura óssea também é um captador de som e que pode te levar a ter um melhor ritmo, a controlar a sua altura, intensidade. E a palavra é dada pela estrutura cerebral. O significado e o significante de qualquer objeto ou da nossa língua, ele é no cérebro que acontece. Nós estamos trabalhando no nível cerebral. Quanto mais cedo a gente faz a estimulação das vias neurológicas ou da plasticidade cerebral, mais facilidade ele vai ter. O recurso para o surdo ouvir, para o surdo falar, ele também é tátil. Então, se a mãe, por exemplo, tem um bebê e pega a mão desse bebê e leva e faz a sua cantiga de ninar com ele e mostra a oralização, ele vai também ter uma facilidade, buscando o olhar dele para essa parte de oralização, ele vai ser um facilitador. Né? Então, no caso, eu lembrei do Tadoma, né? Porque você fala de pôr a mão aqui. Então, é uma forma, quando a mamãe está cantando, pega a mãozinha dele e põe nela? Exato. Olha, que interessante. Mesmo para a respiração, a mãe explora muito pouco o seu corpo com o bebê. A estimulação perceptual para as crianças com deficiência, a família deveria explorar mais, porque ela é um captador de energia, um captador de emoção, um captador de significado. Né? Se você está bravo, você não enrijece o seu corpo. Se você está com o seu filho no colo e você enrijeceu, ele está sentindo isso. Ou mesmo que ele não está perto, próximo, ele está percebendo isso. Antigamente se falava, eu conversava com o meu pai, pelo olhar eu sabia o que meu pai falava ou o que minha mãe falava. Ou muitas crianças, o professor dá um olhar mais atento, a criança muda o seu comportamento. Então, nós somos energia e essa energia passa. E essa energia se transforma em significante e dá um significado para aquilo que a gente quer fazer. Então, todo o nosso corpo leva para o nosso cérebro e a gente vai memorizar isso ou não. Quer dizer que as libras, no caso, a gente estava até falando, né? A mãe, como é que é? Língua mãe? Língua materna. Língua materna. Né? Você estava até me explicando o significado disso. Mas, além das libras, que é muito importante nessa comunicação, também é muito importante toda essa emoção ser passada no tato, o cantar, porque às vezes a mãe fala, não adianta eu cantar que ele não vai ouvir, mas então ele vai sentir. O ritmo ele tem muito bom. Ele tem um ritmo. Ontem eu estava na sala de espera e tinha uma surda, e ela estava assim, e tinha uma música, e ela estava cantarolando, e era uma... Eu falei, você está dançando? Ela falou, a música. Eu falei, legal. Que bacana. E realmente é uma percepção de corpo, né? Não é uma percepção isolada. Né? Nós aqui damos um significado muito grande de que a pessoa só vai falar se ela ouvir. Então, o termo surdo-mudo não existe. Vamos esquecer isto. Tá. A pessoa é surda. Ela é capaz de falar ou em libras, ou oralizada, ou também graficamente nas duas línguas. Ela pode falar. Gente, tá uma delícia nosso tempinho. Eu vou ter que chamar o break, mas eu já quero falar para a Amanda, que nós não demos nem tempo dela falar, que não deu tempo, mas eu quero que você já entre me falando sobre o projeto que ganhou o 5º prêmio, que é Libras pela Inclusão do Surdo. Gente, não sai daí, voltamos já já. O Olhar Especial hoje está trazendo para vocês, né, quem ganhou o 5º prêmio de ações inclusivas, o pessoal de Jundiaí que está aqui com a gente, a TEAL, né, e ganhou como não governamental. E elas estão contando, já é o 2º bloco, elas estão contando aqui para a gente como funciona a TEAL. E eu perguntei para a Amanda sobre o projeto que foi inscrito, Libras pela Inclusão do Surdo. O que é esse projeto que ganhou? Então, o Libras pela Inclusão do Surdo é um projeto
que ele busca a área da inclusão efetiva da criança com deficiência auditiva, né? Então, eu acredito que esse prêmio veio pelo reconhecimento dessa visão global que a TEAL tem com relação à criança com deficiência auditiva. Então, esse projeto ele consiste na inclusão do aluno surdo dentro da sala de aula com o auxílio de um intérprete em Libras. E esse projeto ele tem uma continuidade na instituição, onde a criança é assistida por profissionais especializados. Então, a gente tem fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, que dá uma assistência para o desenvolvimento dessa criança. E também a família é assistida. Então, dentro desse projeto, nós temos várias frentes, né? Então, essas famílias elas passam por grupos de pais que dão orientações com relação ao comportamento, educação, orientação, e também grupo de Libras para pais, onde os pais eles têm a oportunidade de aprender a Libras, que vai ser a comunicação do seu filho, né? Então, se a criança ela não conseguiu oralizar, ou se foi um direcionamento que, enfim, foi melhor para essa criança naquele momento, ou uma escolha da família, a família precisa aprender Libras para conseguir se comunicar com essa criança. Então, a TEAL ela dá essa abertura, a gente tem os cursos próprios para pais, né? Então, onde esses pais têm a oportunidade de aprender para se comunicar com os seus filhos. Então, assim, vocês estavam me falando que a criança já chega nenê, às vezes, né? Porque fez lá o teste, né, da orelhinha, e aí descobriu, e aí ela já pode participar da TEAL. O que ela encontra na TEAL antes ainda da escolinha? Isso, na verdade, assim, após o diagnóstico realizado, essa criança já entra para o grupo de reabilitação auditiva. Então, ela já passa, os pais já têm um grupo de orientação a pais também, e essa criança já entra no processo de reabilitação, onde é acompanhada por fonoaudiólogo, e aí depende da idade, ela tem uma sequência de programas e atividades que ela é incluída. Isso antes de ser inserida na escola. E já na sua inserção na escola, né, ou municipal, ou privada, enfim, a criança ela é orientada por toda a equipe. Então, a TEL também dá uma assistência ao professor, então não é simplesmente a criança vai e nós esquecemos, não. Nós temos um horário que a gente recebe as escolas semanalmente para orientar, para discutir o caso da criança, porque cada criança é uma criança, né? Então, nós se juntamos, né? A equipe se organiza para receber essa escola e poder dar uma melhor conduta e um melhor direcionamento para a escola. Tá. Uma outra coisa que eu achei interessante, vocês falaram que tem 7 especialidades dentro da TEAL. Sim. Você pode falar para a gente? Sim, nós somos uma instituição interdisciplinar, né? Que a interdisciplinaridade, a diferença da multi é que ela troca informações entre si, né? Então, a gente não atende de forma isolada, não. Nós temos reuniões que todas as áreas participam, então nós podemos discutir os casos interdisciplinarmente, né? Ou seja, todo mundo dá a sua opinião e compartilha do seu conhecimento ali para uma melhor conduta do caso. Então, nós temos a área de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acho que neurologia. Neurologia, né, que é o médico neurologista, psicóloga, e o otorrino, e a psicologia, que eu já que você falou, mencionei. E o otorrino. Isso. Tá. Terapeuta ocupacional, Tá. E aí essa criança, eu lembrei aqui, aliás, eu quero mandar um grande beijo para a Cristiane, né, nossa querida Cristiane de Souza, né, que ficou bastante tempo aqui como intérprete de Libras nossa, e que teve uma filha com a deficiência auditiva, e quando descobriu, já tinha passado um tempo, e não tinha aonde ser acolhida, né, que eu acho que isso é a maior parte que tem das mães, não sabe para onde vai. E muitas vezes vai para uma PAI, para uma AME, para uma Pestalozzi, enfim. E vocês lá, vocês têm um lugar, uma ONG, onde cuida de toda a pessoa com deficiência auditiva. Então, os pais têm para onde correr e levar essa criança. E lá vai aprender como lidar. Isso é pago? Como funciona? Não, na verdade, não é pago. Nós temos uma frente que a pessoa pode procurar, né? Alguns atendimentos que a gente oferece
para particular, mas essa criança que precisa, que ela nasceu no município, então ela vai... Ela tem direito. É uma unidade básica de saúde e vai pegar um encaminhamento para passar na ATEAL. Então, ele é feito via unidade básica de saúde regional, né, que a gente tem as parcerias, ou municipal, na cidade de Jundiaí, e aí ela entra para a ATEAL já no setor de diagnóstico. Então, nesse setor, vai ser feito o diagnóstico, já é dada a orientação e aí o encaminhamento necessário para essa criança. Então, realmente, eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, porque a gente vê que não tem esse serviço e de tamanha qualidade, né? Então, isso é um destaque, assim, é uma coisa que a Marisa preza bastante, que é a formação dos profissionais, a qualidade dos atendimentos e do atendimento. Então, nós temos bastante credibilidade na cidade, e até pela seriedade e qualidade do serviço que a gente 33 oferece. anos não é agora, né, Marisa? E aí, o que mais você quer complementar, Marisa, sobre o que a Amanda está falando para a gente? Eu acho muito importante que a gente coloque que as crianças têm uma evolução e vão para o mercado de trabalho, eles precisam de estar interagindo, principalmente as crianças que usam Libras, né, o adulto e as suas famílias, e às vezes eles saem do nosso espaço. A língua, ela tem um desenvolvimento vivo, ela continua, ela é um organismo vivo, e a gente precisa de estar atualizando sempre. Mesmo nesse projeto, todos os profissionais de Libras, eles têm os cursos de reciclagem dentro da instituição para novos vocabulários, novas frentes ou novas demandas, ou quando eles mudam de alunos. Então, os intérpretes de Libras também têm as suas atividades. E nós temos um dicionário de Libras que a gente desenvolveu dos pontos turísticos de Jundiaí, ou dos sinais... dos sinais em que existe, né, no município de Jundiaí. Esse livro, esse dicionário, foi desenvolvido com um projeto da Lei Rouanet. E nós estamos com ele aberto agora para fazer a região de Campinas. Então, se tiver alguma empresa que já tem o hábito de destinar o seu recurso de imposto de renda para a Lei Rouanet, nós temos um bom projeto, né? Um projeto para o vocabulário, para o dicionário de Libras, que vai atender aquela região. Então, você falou que é regional a Libras? A Libras, ela tem muito vocabulário regional, né? Exato, muito vocabulário regional, e a gente precisa de atualizar também, e muito vocabulário novo, né? Por exemplo, o meu sinal é um sinal para o meu nome, o seu é um outro. Então, se eu te apresentar para alguém, obviamente eles vão fazer um sinal para o seu nome, né? Tá. E sempre é um surdo que batiza, né? Sim. Um fator importante que você levantou é que, assim, a Libras, é importante que a gente fale que é língua brasileira de sinais, porque é um mito, muitas vezes a pessoa fala assim, mas não é universal? Não, não é. A Libras, ela é a segunda língua oficial do país. Do país, né? Então, é a sim. língua brasileira de sinais. E aí, como a Marisa mencionou, existem os regionalismos. Ah, E aí, tá. é muito difícil para que o surdo ou para que a própria comunidade regional busque esses sinais, porque existem dicionários, grandes dicionários, mas eles são representantes das capitais, enfim. Existem os regionalismos das cidades, né? E aí, esse projeto, ele busca ter nesse dicionário um acesso para que o próprio surdo saiba e tenha uma referência. Então, como que chama o hospital da minha cidade? Ou como o shopping que eu frequento? Qual é o sinal do shopping que eu frequento? Então, nós desenvolvemos esse projeto dentro da região de Jundiaí. Então, nós colocamos as escolas, os terminais de ônibus, a rodoviária, os shoppings, o teatro, né, o Politeama, que é um teatro grande, é muito importante para a cidade. Olha, gente, que interessante. E aí nós estamos com esse projeto aberto para a região de Campinas. Muito lindo. E também com algumas novidades dentro do dicionário, que é a questão da figura de linguagem para o surdo, para a compreensão. Então, é um capítulo que vai contemplar esse novo volume do projeto. Então, é um projeto muito bom de ser investido, porque é muito importante socialmente. Passa o contato, né, para a gente, quem tiver interesse, o site, o telefone. projetos@ateal.org.br. projetos@ateal.org.br. Tá. O site, que é www.ateal.org. Ateal com L no final. A, T de tatu, né? E de elefante, A de amor, L de laranja, .org.br. Tá. O telefone? Se tiver um WhatsApp, melhor, né? Nós temos o WhatsApp, depois se você puder disponibilizar, a gente passa. A gente repassa. E o telefone normal mesmo? Exato. O DDD seria? 11 4523 4110. Tá. Eu gostaria muito de estar falando também, porque a TEAL trabalha com o desenvolvimento de pesquisa
E as pesquisas em que a gente trabalha têm sempre como objetivo os indicadores do que a gente atende, dos resultados de atendimento mesmo, e transformar isso em política pública. Então, quando nós formalizamos o teste da orelhinha em política pública, foi realmente, a gente trabalhou de 99 até 2001, e depois de 2001 veio uma legislação, e ele se transforma em política pública. A interpretação de Libras, esse projeto aqui de Libras também, a gente trabalhava com a orientação dos professores e, de repente, nós colocamos, o secretário de Educação transforma em uma política pública. E nós gostaríamos muito que o olhar do gestor público na área de saúde também se voltasse para a criança em idade escolar. A triagem escolar da criança de 6 a 7 anos, ela deveria quase que ser obrigatória ou pelo menos um plano de trabalho de gestão pública. Porque as crianças apresentam um baixo rendimento, 12% das crianças que apresentam um baixo rendimento na escola têm um problema auditivo associado. Nossa. E se é feita uma audiometria antes, essa criança não vai passar por aquele desgosto de ser taxada de criança insegura, imatura, ou então apática demais, ou não participativa, ou hiperativa. Ela recebe vários rótulos que não são dela. E o diagnóstico, na verdade, é uma deficiência auditiva ou uma leve deficiência, ou algum impedimento da audição que não está deixando ela trabalhar com o traço de surdo e sonora da escrita. É muito importante um exame audiológico para a criança em idade escolar. E esse exame custa muito caro? Não, esse exame não custa muito caro, ele depende muito da região, é uma audiometria, né? E também é importante falar em que todo o atendimento que a gente dá na ATEAL, 60% dos nossos atendimentos, ele vem de convênios e convênios com empresas também que a gente faz, e também vem de um atendimento particular. Quer dizer que se nós daqui de Osasco quisermos ir lá, através do convênio, a gente consegue ser atendido? Não, porque o convênio é específico para a região dos 18 municípios da gestão plena da Secretaria de Saúde. Mas, particularmente, você pode ser atendido. Particularmente. Você pode ser atendido com Ou você também deu uma dica que a prefeitura do seu município também, de repente, poderia fazer um convênio com a ATEAL. Exato, também. E isso é muito importante. Outra coisa que eu achei interessante, vocês atendem pelo SUS, também idosos com aparelhos, não só idosos, mas no geral. Geral. E vocês disponibilizam, inclusive, os aparelhos. Exato. O Sistema SUS de Jundiaí, a rede de saúde auditiva do Sistema SUS de Jundiaí, disponibiliza 160 aparelhos para Jundiaí e a região, os 18 municípios. Então, nós doamos mensalmente, através do SUS, 160 aparelhos auditivos. Poxa. Tá. Bom, já tem aí 45 mil bebês, né, que vocês acompanham, que existe, eu percebi um cuidado muito grande, a parte científica, né? Exato. Inclusive falando de pesquisa dos Estados Unidos, né? Exato. Mas aí, como o nosso tempo já está acabando, eu gostaria que você deixasse as considerações finais, que falasse a respeito desse trabalho da ATEAL. Até umas dicas aí para os pais, né? O mais importante é acreditar que o surdo tem potencialidade e é capaz de estar inserido na sociedade, na sua família, no mercado de trabalho, na sua escola. Então, não tratá-lo como um deficiente. Ele tem uma deficiência auditiva, ele tem uma audição ruim, mas ele tem uma potencialidade de expressão, uma potencialidade de interação. Ele é uma pessoa com capacidade, como todo mundo. Então, não negligenciar a potencialidade do deficiente. O que mais a gente preza é isso, vamos respeitar as pessoas com deficiência auditiva ou do tipo de comunicação e vamos fazer com que eles estejam integrados, incluídos na sociedade. Entendi. E aí você até disse do professor que vocês procuram passar para esse professor, né, que aprende lá com vocês, que ele tem um olhar mais amplo dessa criança, né? Exato. Que não é porque ela não está ouvindo, mas ela pode aprender de uma outra forma, através da música, através do desenho, enfim. Gente, adorei, estou aprendendo muito aqui, pena que já acabou o nosso tempo, agradeço muito aí vocês estarem nos ouvindo, vendo, né? Um grande abraço para essas 66 cidades do Brasil que vai ao nosso programa e nosso agradecimento a vocês, a esse trabalho, como é bom trazer, né? A gente vê pessoas, ONG, gente aí que está numa luta e que, graças a Deus também, nós estamos aqui com o governo do Estado de São Paulo mostrando essas ações inclusivas. Então é isso aí. Um grande abraço a vocês.